Hoje, exploraremos um dos eventos mais dramáticos e emocionantes da história, o julgamento de Jesus Cristo. Através das lentes das leis e costumes judaicos da época, vamos entender como esse julgamento divergiu dos padrões de justiça estabelecidos. Vamos analisar como Jesus foi interrogado e a forma injusta que trataram ele no julgamento. No primeiro século, na antiga Jerusalém, um cenário de conflito explodia e causava um grande alvoroço entre os mestres religiosos e Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesse contexto histórico, as tradições judaicas, fortemente enraizadas no Talmud e na Mishnah, colidiam contra a influência do poderoso Império Romano e as boas novas pregadas por Jesus de Nazaré. Mas você já ouviu falar do Talmud e da Mishnah? Essas palavras podem soar desconhecidas, mas desempenharam papéis cruciais nesse contexto. O Talmud e a Mishnah são textos sagrados do judaísmo que contêm leis, ensinamentos e tradições transmitidas ao longo de gerações. Fique comigo nesse vídeo para juntos explorarmos esses textos que desempenharam um papel fundamental na crença judaica e cristã. As sombras da noite no jardim do Getsêmani, onde Jesus, o Filho de Deus, estava. Nesse lugar, ele estaria prestes a enfrentar um momento crucial em sua vida. Ele está em oração profunda, ciente da perseguição que estava por vir por causa do Evangelho do amor e do reino que ele ensinava às pessoas. Evangelho esse que os líderes e falsos pastores religiosos da época odiavam com todas as forças. Você sabia que, na época, as leis judaicas proibiam prisões durante a noite? No entanto, contrariando essas normas, soldados romanos e líderes religiosos judeus invadiram o jardim de Getsêmani à noite para prender Jesus. Esse ato, por si só, já aponta para a injustiça que permeava o julgamento de Jesus. A prisão de Jesus durante a noite não apenas violou as normas judaicas, mas também refletiu a pressa dos líderes religiosos, rabinos, pastores, incluindo todos aqueles que buscavam poder e riqueza. Os líderes religiosos da época queriam a todo custo silenciar um homem que não representava ameaça à política ou à lei. Essa ação ressalta não apenas a injustiça, mas também a ganância e a busca pelo controle político e religioso que estavam em jogo naquele momento crucial da história. Jesus era uma figura carismática e, a cada dia, era mais amado e acolhido pelos pecadores e por aqueles sedentos pelas fontes de águas vivas que ele oferecia de graça a todos aqueles que tinham sede de verdade. Cada dia, Jesus era mais amado pelos pecadores que procuravam seguir seus ensinamentos de amar ao próximo, sem distinção de raça ou religião. Entretanto, a cada dia, Jesus, o Filho de Deus, também enfrentava mais ódio e ameaças de morte por parte dos falsos pastores e falsos mestres da lei da época. Apesar disso, a cada dia, Jesus ganhava novos seguidores e pessoas que verdadeiramente conseguiam entender que ele era o próprio Deus encarnado. Além disso, o julgamento subsequente de Jesus foi marcado por irregularidades legais e testemunhas falsas. Ele foi acusado de blasfêmia e sedição, crimes que o levaram à condenação à morte na cruz. No entanto, muitos argumentam que essas acusações eram infundadas e que o radicalismo dos mestres da lei e dos pastores da época contribuíram para que fosse acometida injustiça contra ele. Num dos capítulos mais controversos da história, situado nas ruas de Jerusalém, um interrogatório noturno diante do sumo sacerdote marcou um ponto de viragem. A lei judaica da época prescrevia que julgamentos, especialmente em casos capitais, deveriam ocorrer durante o dia à luz do sol, garantindo transparência e justiça. Aí eu te pergunto, meu amigo examinador das Escrituras, houve transparência no julgamento de Jesus? No entanto, Jesus de Nazaré, o homem que unicamente ensinou o amor ao próximo e a justiça, foi submetido a um interrogatório noturno, violando esses princípios fundamentais. Vejam, meus amigos, os falsos pastores e rabinos daquela época
Afirmavam ser os protetores do Talmud e da Mishnah, os guardiões da lei. No entanto, para silenciar ou eliminar alguém que se opusesse ao seu domínio, eram capazes de violar essas mesmas leis sem hesitação. Demonstravam estar dispostos a tomar qualquer decisão, seja qual fosse, para perpetuar seu reinado de injustiça. Esse ato em si levanta questões sobre a justiça do processo contra Jesus. O interrogatório à noite sugere uma pressa incomum, uma urgência para condenar Jesus, o Filho de Deus, o primogênito, o Messias prometido. Diante do sumo sacerdote, Jesus permaneceu calmo e fiel às suas convicções. Ele defendeu sua missão e ensinamentos, mesmo sob a intensa pressão dos pastores, líderes rabinos ultra-religiosos. O resultado desse interrogatório foi um marco na história, pois levou ao julgamento e à crucificação de Jesus. Esses eventos têm sido objeto de análise e debate ao longo dos séculos. O interrogatório à noite de Jesus é visto por muitos como um exemplo da maneira como o poder político e religioso pode ser usado para silenciar vozes que possam abalar as estruturas da injustiça e da maldade. Na época de Jesus, o sistema legal diferia significativamente dos sistemas jurídicos modernos. Não havia advogados de defesa, como entendemos hoje. Em vez disso, os juízes eram responsáveis por garantir a imparcialidade e proteger os direitos do acusado. No entanto, no julgamento de Jesus, essa salvaguarda falhou dramaticamente. Ele se viu sozinho diante de seus acusadores, sem ninguém para representá-lo ou defendê-lo legalmente. Essa falta de advocacia torna ainda mais chocante a injustiça que marcou esse momento crucial da história. A história de Jesus destaca como o sistema legal da época estava sujeito a abusos e como as circunstâncias políticas e religiosas podem influenciar profundamente o processo judicial. Eu te pergunto, meu amigo ouvinte, veja quantas injustiças e irregularidades foram cometidas contra Jesus em seu interrogatório. Veja quantas falhas dentro da lei judaica podemos aqui presenciar. Eu vejo os líderes religiosos da época e os falsos pastores que diziam que eram protetores e observadores da lei, cometendo diversos crimes contra a própria lei. Gostaria de fazer aqui uma analogia. Percebo que no século XXI, poucos homens verdadeiramente comprometidos com o evangelho do amor e da misericórdia enfrentam perseguições e julgamentos, sofrendo calúnias e difamações, tal como Jesus sofreu. O que mais me impressiona é que muitas vezes os que difamam esses poucos pregadores de Cristo são líderes e falsos pastores que afirmam proteger as palavras de Jesus Cristo. Questiono: será essa a realidade que observamos no Brasil e no mundo? Aqueles poucos comprometidos sempre foram alvo de perseguição por parte de homens ávidos por dinheiro. E o mais triste é que o povo, muitas vezes desinformado, tende a se unir com líderes e falsos pastores que enriquecem diariamente com os dízimos e ofertas, seguindo o mesmo padrão dos falsos pastores da época de Jesus, que também acumulavam montante de riquezas. Durante o julgamento, várias perguntas foram feitas a Jesus por diferentes autoridades, e o evento incluiu momentos de agressão e zombaria. Aqui está um resumo do que ocorreu, com base nos relatos bíblicos, perante o sumo sacerdote Caifás. Jesus foi questionado sobre sua messianidade e sua doutrina. Caifás perguntou diretamente a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, Caifás, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64. O sumo sacerdote pergunta diretamente a Jesus se ele é o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus responde: Tu o disseste. Além disso, eu em verdade vos digo que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus fez suas afirmações diante de Caifás, a reação do sumo sacerdote foi de intensa fúria. Ele rasgou suas vestes, um ato simbólico de indignação e desespero,
e acusou Jesus de blasfemar contra Deus. Caifás exclamou: "Para que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia." Esta reação demonstra a gravidade com que Caifás interpretou as palavras de Jesus. Contudo, é importante notar que, nesse contexto, os mestres da lei estavam, na verdade, violando várias de suas próprias leis e tradições. Primeiro, o julgamento ocorreu à noite, o que era proibido pela lei judaica. Segundo, a lei exigia a presença de testemunhas confiáveis e suas declarações deveriam ser consistentes para condenar alguém por blasfêmia. Mas as testemunhas apresentadas contra Jesus deram depoimentos conflitantes. É de suma importância lembrar que as testemunhas foram pagas pelos falsos pastores para dar falso testemunho contra Jesus Cristo. Naquele momento crucial da história, os que se autoproclamavam guardiões da lei divina estavam, paradoxalmente, violando os sagrados mandamentos entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. O falso pastor Caifás, na ânsia de condenar Jesus, recorreu à subversão da verdade, subornando testemunhas para testemunharem falsamente contra ele. Este ato transgredia flagrantemente o mandamento do Êxodo 20:16, que ordena: "Não darás falso testemunho contra o teu próximo." Inflamado pela suposta afronta, descartou a necessidade de mais testemunhos. "Para que precisamos de mais testemunhas?" exclamou ele. "Acabastes de ouvir a blasfêmia." Com essa acusação, o caminho para a violação do sexto mandamento, "Não matarás", Êxodo 20:13, estava sendo traçado. Eles se preparavam para entregar Jesus a Pôncio Pilatos, selando seu destino com flagelação e crucificação. Neste momento dramático, o destino de Jesus se entrelaçava tragicamente com os mandamentos que ele mesmo veio cumprir e ensinar. A acusação de blasfêmia e o subsequente encaminhamento para a morte revelavam uma ironia amarga. Os líderes religiosos, em nome da lei, quebravam seus mais fundamentais princípios. Era um episódio de trágica hipocrisia e profunda injustiça, marcando um dos capítulos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais transformadores da história humana. Meus irmãos, ao chegarmos a este ponto, gostaria de propor uma reflexão e convido todos vocês a participarem. Na opinião de cada um, se Jesus retornasse aos nossos dias mantendo a mesma simplicidade com que veio no passado, ele enfrentaria desafios com os líderes religiosos contemporâneos? Ele teria conflitos com os falsos pastores de hoje? Estou curioso para saber suas perspectivas e interpretações sobre este tema. Por favor, compartilhem suas visões nos comentários. Vamos juntos explorar essa intrigante questão. Hoje exploramos as várias injustiças que Jesus enfrentou durante o seu julgamento. Relembramos as irregularidades e a manipulação do sistema judaico ortodoxo da época, que culminou na decisão de condenar Jesus à morte. No próximo vídeo, vamos continuar a desvendar a história de Jesus, focando agora em sua crucificação e no impacto profundo que esse evento tem para nós. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Nos comentários, deixarei o link para o vídeo sobre a traição de Judas Iscariotes, incluindo perspectivas dos livros apócrifos sobre esse evento crucial. Agradeço novamente pela sua presença e participação. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar a crucificação de Jesus e seu significado transcendental para a humanidade. Shalom e até breve.